Hoje eu vim trazer 21 lições que eu aprendi após 10 anos de transição de gênero e que eu gostaria muito de ter recebido no início da minha jornada. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que pelo menos uma dessas lições vai te ajudar ao longo aí do teu processo de transição de gênero também. E esse é mais um episódio do Ponto T. Seja muito bem-vindo. O meu nome é Cristian Araújo e como eu disse no início do vídeo, hoje eu vou trazer 21 lições que eu considero mais como conselhos, para te orientar, enfim, te trazer algum tipo de informação que agregue, no teu processo. Eu me descobri como um homem trans em 2015, em meados de setembro, mais ou menos, e comecei a me hormonizar em 2018, ou seja, 3 anos depois. Como toda pessoa trans, no início da transição, a gente fica muito perdido, a gente fica sem saber para onde ir, com quais pessoas a gente pode trocar informações. E a primeira lição é: tenha paciência. Cada caminhada trans é única e leva tempo. Os efeitos do hormônio levam tempo, a mudança de todos os documentos é uma coisa burocrática, uma coisa lenta, que vai levar tempo. Então, todo o teu processo de transição vai te exigir paciência, inclusive com a tua família, com os teus amigos, com os teus parceiros, porque quando a gente transiciona, todas as pessoas ao nosso redor transicionam junto com a gente. É um processo de adaptação dessas pessoas também, principalmente das pessoas que estão ali te apoiando, te acolhendo, te dando amor. A segunda lição é: construa a sua própria rede de apoio, porque, gente, uma das coisas que mais acontecem é que a gente perde pessoas muito queridas no início da nossa jornada. Então, nem todo mundo que te conheceu antes, que estava contigo antes de tu se assumir como uma pessoa trans, de tu se descobrir como uma pessoa trans, vai continuar contigo depois dessa descoberta. Então, tenha essa consciência, faça amigo com outras pessoas da comunidade, faça amigos principalmente com outras pessoas trans. Entre em grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, faça conexões com pessoas do Brasil inteiro. Esses laços são extremamente importantes. Não tem como a gente transicionar sozinho. E na terceira lição, o que eu tenho para te dizer é: não tenha pressa para se assumir para a sua família. Antes de contar para as pessoas, que estão ali ao teu redor, observa como é que eles lidam com outras pessoas da comunidade LGBT que não fazem parte da família. Observe as reações deles, os comentários, os comportamentos. Perceba se o ambiente é seguro para te se assumir agora. E o mais importante, tenha independência financeira antes de se assumir para eles. Se tu depende exclusivamente da tua família para sobreviver, não conte para eles agora. Se tu não se sentir seguro, se tu perceber que eles não vão te acolher da maneira que tu espera. A quarta lição é: priorize a sua saúde mental. Antes de qualquer processo de modificação corporal, faça terapia, gente. Assim que eu percebi que eu era uma pessoa trans, a primeira coisa que eu fui atrás foi de terapia psicológica. Eu me cadastrei no ambulatório trans em 2017 com o intuito de fazer terapia, porque eu não estava mais aguentando, eu não estava mais suportando tudo que eu sentia dentro de casa. O apoio psicológico, ele te ajuda não só no processo de transição de gênero. Inclusive, eu te aconselho que tu busque terapia sem que o foco seja a tua transição. A terapia vai te ajudar a elaborar os teus traumas, os conflitos familiares, dores antigas. A terapia vai te ajudar não necessariamente a coisas ligadas à questão, de gênero, mas com questões que fazem parte da vida de qualquer pessoa, principalmente de pessoas que fazem parte da comunidade LGBT. A terapia vai fortalecer a tua autoestima, a tua confiança, vai te ajudar a ter clareza sobre quem tu é. A saúde mental é a base de tudo. E agora a gente entra na questão da hormonização, que é a quinta lição: não tenha pressa para se hormonizar. Antes de tu iniciar a terapia hormonal, tire todas as tuas dúvidas com o endocrinologista, porque a testosterona ela traz efeitos permanentes. Alguns efeitos dela são permanentes, como o aumento do clitóris, o aumento de pelos faciais. Dependendo do tempo que tu estiver usando a testosterona, a barba pode não desaparecer, tem o engrossamento da voz. Então tudo isso tem que ser levado em consideração antes de tu iniciar a terapia, sem ter a certeza se tu quer ter essas mudanças de forma permanente. Aí a sexta lição é: cuide da sua saúde de forma integral, ainda mais se tu fizer a hormonização. Então cuida da tua alimentação, pratique exercício, seja andar de skate, andar de patins, caminhar, fazer academia, o que for, se movimente. E largue qualquer vício que prejudique a tua saúde, como álcool e tabagismo. Se for beber, beba sempre com moderação e de forma esporádica, porque a longo prazo isso pode te trazer consequências muito sérias. E além de fazer todas essas mudanças, vá sempre ao médico fazer exames, consultar. Bom, e a sétima lição é: construa a sua própria
própria masculinidade, sem ter como referência homens cis, principalmente homens cis hétero. Ser um homem trans, gente, é uma oportunidade única de tu construir a tua masculinidade do zero, de tu construir uma masculinidade que seja respeitosa, saudável, livre desse machismo tóxico. Então seja um homem que respeita todas as pessoas, que respeita todas as minorias, seja um homem íntegro, um bom exemplo para os outros homens ao teu redor. E aqui a gente entra na 8ª lição, estude sobre diversidade. Tu não precisa ficar lendo artigos, ficar, se aprofundando, lendo 1000 livros, mas é estudar no sentido de ficar sempre bem informado sobre a nossa comunidade, sobre a comunidade LGBT, sobre a comunidade trans. Estudar sobre essas questões, sobre gênero e sexualidade, vai te empoderar. E empoderar as pessoas ao teu redor, vai te trazer mais segurança. Tu precisa ser uma pessoa consciente do mundo em que tu vive. E a lição número 9 é que ter disforia não é uma regra para te ser trans. No início da nossa transição, a gente pode acabar tendo muitas disforias com partes do nosso corpo que a gente não se importava antes da transição, porque as pessoas nos viam, como mulheres, por exemplo. Então muitas coisas ao longo da transição podem te engatilhar, pode te trazer disforias, ou pode acontecer o contrário, tu pode não sentir disforia com absolutamente nada. E tá tudo bem, isso não invalida a tua transgeneridade. Cada pessoa trans é única, cada pessoa trans tem uma forma de ver o mundo. E tu precisa ter a noção também de que essas disforias que podem surgir, elas não vão ficar contigo para sempre. Elas vão se modificar ao longo dos anos, elas vão amenizar e até desaparecer, mas tu precisa ter uma mente aberta. Tu precisa estar aberto para entender de onde essas disforias partem, como que elas surgem, como tu pode desconstruir tudo isso. Não seja uma pessoa de mente fechada, porque quanto mais tu fecha a tua mente, mais difícil fica a tua transição e mais sofrimento isso vai te causar. E aqui a gente entra no item 10, que é: não se compare com outros homens trans, com outras pessoas trans, porque a tua genética, o teu corpo, o contexto que tu vive, os acessos que tu tem, tudo isso são únicos e tudo isso influencia na tua jornada trans. Então é muito injusto tu ficar fazendo esses tipos de comparações, porque são vivências e realidades totalmente diferentes. E aí, falando nisso, a gente entra na lição 11, que é: não crie expectativas irreais sobre a mastectomia. Nem toda cirurgia, de retirada das mamas sai como a gente espera. A cicatrização ela é diferente de corpo para corpo, então às vezes uma cicatriz que ficou quase imperceptível na pessoa trans que tu tá acompanhando na internet vai ficar diferente em ti, porque o teu corpo é diferente, a tua alimentação é diferente, tua genética é diferente, e tudo isso vai influenciar diretamente no resultado da tua mastectomia. Sem falar que muitas vezes a gente precisa fazer mais de uma cirurgia, A gente precisa fazer alguns retoques para melhorar o mamilo, para melhorar a cicatrização. Sem falar nos casos em que, depois de todos esses retoques, a pessoa trans ainda tem que fazer tatuagens, para cobrir alguma coisa ali que ela não gostou. E na lição 12, o que eu tenho para te dizer é: se relacione com outras pessoas. As relações afetivas, sejam elas amorosas ou de amizade, ajudam a gente a se conhecer melhor. Quando tu te abre, para se relacionar com outras pessoas, tu descobre coisas em ti que tu nem sabia que existia. Então se relacionar é uma forma também de fortalecer a tua autoestima, que é algo tão comentado dentro da nossa comunidade, o fortalecimento da autoestima, a construção da autoestima. Não tem como isso acontecer sem que tu se relacione com outras pessoas. Então construa, vínculos sinceros. Conheça pessoas que te valorizem como tu é, que respeitem, o teu gênero, o teu corpo, porque tudo isso pode e vai transformar a forma como tu te enxerga, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Então saiba escolher as pessoas com as quais tu vai se relacionar. Você já ouviu falar da loja Transgás? Pois essa é uma loja especializada na produção de cintas para packers. E lá existem cintas tanto para te usar no ato sexual quanto no dia a dia. E lá tem diversos modelos que atendem a cada uma das necessidades que nós, homens trans e pessoas transmasculinas, temos no dia a dia. Além de cintas, a Transgás também produz packer de volume. Esse daqui se chama Pack Z 2.0, porque ele vem com essa cinta embutida, trazendo uma segurança extra dentro da tua sunga ou da tua cueca. Ele tem mais ou menos 12 centímetros, é extremamente leve, macio, fácil de lavar, fácil de secar. Então tu pode usar ele tanto no dia a dia quanto para curtir uma praia ou uma piscina com os teus amigos e familiares. A Transgás também oferece binders. E os binders da Transgás são completamente diferentes de tudo que tu já viu. Porque o Adrian, que é o dono da loja, ele preza pela inovação, pelo conforto de cada cliente. Então lá tu vai encontrar
binders que comprimem a tua mama de uma forma confortável e segura. E assim como as cintas, os binders possuem modelos variados que vão atender necessidades diferentes de cada pessoa e vai amenizar as tuas disforias em relação às mãos. Ficou interessado? Então entra agora no site da Transgás através do QR Code que está aqui embaixo ou clicando no link que está na descrição deste vídeo. E se quiser ganhar um descontinho, é só usar o meu cupom CRIS antes de finalizar a tua compra lá no site. E aqui nesse ponto a gente entra na lição 13, que é: tenha boas referências, siga e se espelhe em outras pessoas trans que agreguem na tua jornada de forma positiva. Se inspirem em pessoas trans que sejam respeitosas, conscientes, que celebrem os nossos corpos, a nossa diversidade. Evita consumir esses conteúdos que só reforçam padrões inalcançáveis ou pensamentos tóxicos. As tuas referências, elas moldam a forma como tu vê o mundo. Se afaste de criadores de conteúdo que ficam ali o tempo inteiro falando de coisas negativas sobre a nossa comunidade, falando o quanto que eles odeiam ser uma pessoa trans, o quanto que é ruim ser uma pessoa trans. A gente tem já essa noção de que a sociedade é transfóbica, de que ela ainda não sabe lidar com a nossa pluralidade, né? Mas tu não precisa consumir esse tipo de conteúdo todos os dias, todo o tempo. Ser uma pessoa trans é uma dádiva, é uma forma completamente diferente de ver o mundo, é uma experiência única. Então aproveite isso da melhor maneira possível. E aqui eu já pego um gancho para a lição 14, que é: priorize relações transcentradas. O que é uma relação transcentrada? É uma relação composta somente por pessoas trans, seja em amizade, seja em relações amorosas. Então tenha amigos trans, construa laços com essas pessoas, namore outras pessoas trans. Tudo isso fortalece a tua vivência, tudo isso te fortalece, te empodera, faz com que tu enxergue a vivência trans de uma outra forma, de uma forma mais positiva, de uma forma mais acolhedora. As pessoas cis, muitas vezes, elas têm dificuldade de compreender a nossa realidade, de compreender a nossa vivência. Então se cercar, né, de pessoas que vivem uma realidade parecida com a sua, parecida com a nossa, pode ser algo muito acolhedor e muito libertador. Que vai fazer a gente entrar no item 15, que é: não idealize pessoas cis hétero. Eu sei que as pessoas trans, né, a maioria das pessoas trans ainda superestimam relações com pessoas cis e idealizam relações com pessoas que são cis hétero. Pessoas cis héteros que são acolhedoras, elas são exceção, elas não são a regra. Evite colocar essas pessoas em um pedestal, porque elas nunca vão fazer isso contigo. E nem é saudável a gente fazer isso com nenhuma pessoa, seja ela cis ou trans. Busca se relacionar com pessoas que tenham jornadas semelhantes com as tuas, ainda que essas pessoas sejam cis. Pode ser pessoas cis que são bi, que são pan, pessoas que fazem parte da comunidade LGBT de alguma forma, ou pessoas que não fazem parte, mas que fazem parte de alguma outra minoria, né, como pessoas negras, como pessoas PCD. Se envolva com pessoas que entendam as tuas dores, que celebrem as tuas conquistas, para que assim tu possa, né, criar vínculos mais saudáveis. Agora a gente vai pro item 16, que é: priorize a sua segurança em todos os espaços. Nem todo lugar é seguro, na verdade a maioria dos lugares não são seguros para pessoas trans assumidas, né, que tu bate o olho e tu já sabe que ela é trans. Então além de tu perceber, né, os espaços em que tu tá pisando, perceber o ambiente, se ele é um ambiente seguro, se ele é um ambiente acolhedor para pessoas LGBT em geral, busque aprender alguma técnica de autodefesa. Para caso seja necessário tu ir para um combate ali corpo a corpo com algum transfóbico, a gente tem que saber, né, nem que seja se desvencilhar ali para sair correndo. E aí outra dica importante é tu sempre compartilhar a tua localização com alguém de confiança. Quando tu estiver em algum lugar distante, em algum lugar desconhecido, tenha em mente que a gente só tá seguro enquanto as pessoas ao redor não sabem que a gente é trans. E para descobrirem que a gente é trans, é num piscar de olhos. Às vezes tu nem precisa falar, às vezes a pessoa acha que tu é gay, às vezes a pessoa pode até não desconfiar que tu é trans, mas se ela sentir que tu faz parte da comunidade LGBT, ela pode te agredir, ela pode tentar fazer alguma violência muito pior. E aí é nessa violência que ela acaba descobrindo que tem uma pessoa trans. Então a gente nunca tá seguro. Claro que eu não tô falando isso pra te neurar, eu tô falando isso pra te ficar sempre atento e consciente. E aí a gente entra no item 17, que é: conheça os seus direitos
direitos e lute por cidadania. Muitas pessoas trans no início da transição não têm noção de quais são os direitos dela, de que ela tem direito à retificação do nome e do gênero direto no cartório, sem passar por processo judicial. Claro, isso depois de já ter 18 anos, né? Se tu for menor de idade, não tem como. Ela tem direito a usar o nome social em todas as esferas públicas, como escola, serviço de saúde, trabalho, em documentos importantes como RG, carteira de motorista, CPF, cartão SUS. Todos esses documentos podem ser usados com o nome social. Tu tem direito a fazer, né, o teu tratamento, a tua transição através do SUS, através de ambulatórios trans. Se não existir ambulatório trans na tua cidade, tu pode fazer direto em algum postinho. Então saiba quais são os teus direitos, para te poder ocupar os espaços com mais confiança e exigir respeito. Agora a gente está entrando aqui nas últimas lições. Eu sei que tu já está cansado, mas fica comigo até o final que eu ainda tenho coisas importantes para te falar. No item 18, a lição que eu tenho para te dar é: aceite as suas fases, porque ao longo da transição tu vai mudar e muito. Isso é algo natural, faz parte do nosso amadurecimento, faz parte do nosso crescimento enquanto pessoa mesmo, para além da transição. Quando tu for olhar ali as tuas fotinhas, né, de 5 anos atrás, de 3 anos atrás, tu vai ver que o teu estilo mudou, que a tua forma de pensar era diferente naquela época, o teu comportamento era diferente, e até a tua forma de se expressar era diferente do que tu é hoje. E a forma que tu é hoje vai ser diferente da forma que tu vai ser nos próximos anos. Principalmente se tu fizer hormonização. O hormônio, ele muda toda a nossa vida. Ele muda a forma como as pessoas tratam a gente, ele muda a forma como a gente pensa. É uma mudança muito psicológica. Ela não é só física, ela altera aqui dentro. Tu vai perceber que tu vai te tornar uma outra pessoa. Então esteja preparado para isso, seja gentil consigo mesmo. O amadurecimento, ele é inevitável, ele é muito bem-vindo, ele é importante que aconteça. E agora no item 19, né, na nossa lição 19, viva o luto de quem você foi e ressignifique o passado. É normal a gente sentir saudades da pessoa que a gente foi antes da nossa transição, coisas que a gente viveu, de coisas que a gente presenciou, de sentimentos que a gente tinha, dos nossos comportamentos e às vezes até do nosso estilo, né, da nossa forma de ser e de se expressar. Aquele passado, ele faz parte da nossa história e sentir alguma espécie de luto por isso não nos torna menos trans. Faz a gente ser humano, faz a gente, inclusive, seguir em frente na nossa jornada de uma maneira mais saudável. Viver esses tipos de lutos são importantes, né, pro nosso crescimento, pro nosso amadurecimento pessoal. Sem falar que tu não precisa jogar tudo isso pro alto, né? Existem lembranças, hábitos, afetos e momentos que podem ser ressignificados agora. Então traga todas as coisas que tu considera positivo na tua jornada antes da transição, traga isso agora pra tua jornada trans, né? Existem coisas da nossa vivência feminina que podem agregar na nossa vivência enquanto homem. A gente não pode esquecer de nada disso, porque são essas vivências, são essas experiências que tornam a construção da nossa masculinidade algo positivo, algo saudável, tanto pra gente quanto pras pessoas ao nosso redor. E na lição 20, o que eu tenho pra te dizer é: se organize financeiramente para a sua transição e celebre cada uma das suas pequenas conquistas. Transicionar custa caro e por isso precisa de organização. São muitos itens e muitas etapas que demandam dinheiro, como binder, pack, a terapia hormonal, a mastectomia. Claro que nem todas as pessoas trans sentem necessidade, né, de passar por essas etapas, de acessar esses itens. Mas quem precisa tem que ter a noção de que tudo isso custa tempo e dinheiro. Então se planeje e liste por prioridade. Coloque no papel todos os valores que tu vai gastar para realizar cada um desses sonhos. E agora a gente caminha para o item 21, que é: não caia no golpe do minoxidil 15%, pelo amor de Deus. Eu sei que muitos meninos trans no início da transição estão ali, né, ansiosos para ter a barba, para ter um bigodinho, para ter qualquer pelo no rosto, e aí acabam comprando e se metendo em qualquer golpe, em qualquer balela que é apresentado para eles na internet. Não caiam nisso. O único minoxidil que funciona, que tem eficácia e comprovação científica, é o minoxidil 5%, seja ele de qual marca for. Compre o de 5%, use com disciplina, tenha paciência para os resultados. O minoxidil não vai fazer os pelos crescerem de um dia para o outro, ele leva tempo. Então tu sempre tem que usar ele de 6 a 12 meses e ir fotografando o processo, né, para te ir acompanhando as mudanças, para ver se realmente aquele minoxidil que tu comprou, aquela marca, tá se dando bem com o teu corpo, né, com a tua pele. Vai testando as marcas, mas não muda a porcentagem. 5% é o que funciona, é o que dá certo.
Agora me conta nos comentários o que tu achou dessas lições, quais outras lições tu gostaria de repassar para quem tá começando, né, para quem tá no início da transição. Curte esse vídeo, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para ficar sempre por dentro desse e de outros conteúdos sobre o cotidiano e a sexualidade de homens trans e pessoas trans masculinas. E falando em sexualidade, clica aqui nesse vídeo para descobrir algumas posições sexuais que tu pode fazer com a tua parceira trans.